No nosso dia a dia, a gente costuma dizer para as pessoas, a gente costuma avaliar as decisões e as opiniões de outras pessoas, dizendo, olha, essa sua decisão tem um viés, ou essa sua decisão está viesada. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que existe um conjunto de elementos que estão influenciando essas conclusões, ao passo que a pessoa que está alcançando essas conclusões pensa que está fazendo um julgamento imparcial, e na verdade ela está sob a influência de outros elementos que ela não admite, que afetam o julgamento dela. Então, os vieses cognitivos, é exatamente isso, dentro do contexto da psicologia econômica, da economia comportamental, né, que a gente está falando praticamente da mesma coisa. Né? Eu entendo a psicologia econômica como o início do desenvolvimento desse arcabouço teórico, né, e a economia comportamental os desenvolvimentos mais recentes aplicados, né, ao dia a dia, a tomada de decisão. Mas a gente está falando da mesma coisa, né? Os fundamentos e a evolução da teoria. Na psicologia econômica, os vieses cognitivos, eles são elementos, né, que a gente pode interpretar como erros sistemáticos de avaliação. E por que a gente comete esses erros? Porque o nosso julgamento é influenciado por elementos tais como as emoções, as experiências passadas, né, o teu estado da natureza naquele momento, que a gente pode simplificar como as emoções, e até como por causa das heurísticas, né, que são os nossos chamados atalhos de raciocínio. Quer dizer, a gente utiliza um método criado na própria mente, né, para extrair conclusões rápidas, já que a gente passa boa parte do dia, né, tomando decisões sob o controle do sistema 1, nosso pensamento rápido. Então, os vieses cognitivos nada mais são do que elementos que influenciam as nossas decisões, influenciam, né, as nossas conclusões, mesmo que a gente não queira. Né? Na economia formal, né, na economia tradicional, a gente imagina que o agente econômico, o homem econômico, o tomador de decisão, ele está sempre otimizando, sempre tomando as decisões da forma mais racional possível, né, calculando custos e benefícios. Quando vem, na verdade, a psicologia econômica e diz, olha, não é assim que as pessoas decidem, tá? Vocês estão equivocados, economistas, né? É muito mais fácil as pessoas se valerem de heurísticas e terem como consequência os vieses cognitivos, os erros, né, de avaliação e decisão, porque elas estão sob influência de outros elementos e não apenas, né, de uma equação que a gente utiliza para otimizar custos e perdas, ganhos e perdas e por aí vai. E mais adiante eu vou fazer uma aula sobre cada um dos vieses cognitivos, os mais famosos, tá? Os que são tratados no livro do Daniel Kahneman, mas a gente tem uma série de outros vieses, os autores mais novos ficam tentando identificar outros vieses para mostrar como a gente é influenciado, mas eu vou falar apenas daqueles o mais raiz, né, que são apresentados na obra seminal lá no Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar.